Olá, pessoal. Eu sou a doutora Beatriz Togoro, sou especialista clínica da 3M e hoje a gente está aqui em parceria com a Dental Speed para conversar com você sobre o método BioClear para fechamento de Black Triangles. A gente sabe que é uma situação bastante desafiadora a restauração desses espaços tão pequenininhos ali no consultório, então a 3M traz esse método com o uso de matrizes pré-contornadas para solucionar esses casos de maneira bastante simplificada. Então você vai aprender nessa aula o passo a passo de como solucionar essa situação clínica. Pessoal, vamos lá então para a parte prática aqui, para a gente entender como funciona esse sistema de matrizes e todo o método. Aqui a gente tem um modelinho, então mostrando exatamente a situação clínica na qual a gente pode utilizar esse sistema de matrizes e todo esse método. Então aqui a gente vê nesse manequim a situação clínica, né, de um black space aqui, um black triangle. O kit da BioClear, ele vai ser composto por diversas matrizes aí de tamanhos diferentes. Aqui eu já deixei as matrizes separadas. Então a gente tem essas matrizes nas corzinhas aqui diferentes, né? Então aqui no pink, amarelo, verde, azul. Então são os tamanhos diferentes. Isso está relacionado ao tamanho do black space, ao tamanho daquela região interproximal que a gente quer restaurar. Seria aqui então a pink um tamanho de 1 milímetro, 1,5 amarela, 2 a verde e 2,5 a azul. No kit vocês vão encontrar também essa sonda, que a gente chama de sonda gauge, que ela vai servir justamente para a gente medir o espaço interproximal, aquela região onde a gente vai querer ali restaurar. Então, num kit inicial você encontra as matrizes aqui sortidas, mas também depois, sentindo a sua situação clínica, você vai poder comprar apenas a reposição e escolher ali, de acordo com a situação clínica, qual é a cor de matriz que você mais utiliza. Então, mas nesse kit inicial a gente tem com diversas cores de matriz aí. E também vocês vão encontrar ela em dois tamanhos. Aqui vem na caixinha o tamanho menor e o tamanho maior. Isso normalmente a gente vai utilizar para coroas clínicas maiores, uma matriz maior, e coroas clínicas menores, a matrizinha menor ali. Então, essa seria a diferença entre elas. Então, normalmente o maior para dente superior e o menor para dente inferior. Qual é a indicação, então, para essa situação de black space? E também a gente poderia utilizar para restaurações de cavidade classe 3. Também seria uma outra indicação desse sistema de matriz. A gente vai selecionar a matriz, eu vou mostrar aqui para vocês agora de que maneira a gente faz a seleção para saber qual matriz eu vou precisar utilizar. Então, mostrei para vocês aqui que a gente tem essas 4 opções de tamanho. E a sonda que ela vem no kit, ela vai servir justamente para a gente fazer a medição e determinar qual é a matriz de eleição para aquela situação clínica. Então, aqui eu tenho no meu manequim, estou aqui com a minha sonda. A inserção para fazer essa medição sempre de vestibular para palatino. Então, a gente faz essa inserção de vestibular para palatino e vou sondar ali e medir qual é o tamanho dessa região interproximal para selecionar essa matriz. Como eu vou ver isso no meu paciente? Vou ter que olhar por palatino e ver a cor da matriz que chegou ali naquela região. Então, a gente vê aqui que nessa situação foi a amarela que atravessou. Eu não devo fazer muita força nesse movimento, que se eu fizer muita força, eu vou gerar um afastamento ali dos dentes. Então, é pressão leve. Assim que eu sentir um travamento da minha sonda, eu paro. Então, aqui a gente vê que chegou na amarela. Então, a matriz de eleição para essa situação clínica, amarela. Então, a gente vai usar a matriz amarela nessa situação. O que é importante a gente falar aqui? Como é uma técnica que vai contar com adesão, eu preciso contar com o sistema adesivo, preciso trabalhar num meio bastante limpo. Então, fazer uma boa profilaxia dessa região, a gente sabe que pode ser bastante desafiador conseguir fazer ali uma boa profilaxia dessa região. Então, se o paciente precisar de um tratamento periodontal prévio, então fazer todo esse tratamento para o paciente estar com uma condição periodontal bem adequada para que aí sim a gente possa seguir com o método. Idealmente trabalhar sob isolamento absoluto, então essa medição ela deve ser feita prévia ao isolamento
isolamento absoluto, aí então a gente põe o isolamento. Aqui, então, como a gente está no manequim, imaginando que está tudo certo, já fez a medição com a sonda, selecionamos a matriz, então, da cor amarela, a gente vai posicionar essas matrizes. Como deve ser o encaixe dessas matrizes aqui? Então, qual é a parte, né, dessa matriz? É uma matriz pré-contornada, ela tem uma rigidez, então, diferente da técnica quando a gente faz de mão livre com uma matriz de poliéster, que a gente precisa ficar o tempo inteiro adaptando e abraçando aquela matriz ali, aqui a gente vai simplesmente colocar essas matrizes em posição e deixar elas lá, porque elas têm uma rigidez adequada, no qual você consegue trabalhar dessa maneira. Então, o lado, né, que tem o perfil de emergência aqui da matriz, seria esse lado transparente. Então, esse lado colorido, ele vai ficar sempre para incisal. E para fazer essa técnica, como a gente está fechando, né, como são 2 dentes que vão receber ali o procedimento restaurador, a gente precisa posicionar as 2 matrizes desde o início ali. Então, a gente vai colocar as 2 matrizes aqui em posição agora. No seu paciente, você deve sentir o travamento dessa matriz ali nos dentes, no qual onde você vai colocar e a matriz ela vai ficar em posição, não vai ser necessário ficar adaptando, ficar segurando essa matriz o tempo inteiro. Você deve evitar fazer muita força por incisal aqui na matriz ou ficar abraçando muito essa matriz para não ocorrer um abaulamento dela ali, onde é a região de interesse. Então, sempre posiciona e deixa ela lá. A gente vai inserir ela aqui, então, as 2 matrizes em posição. Busco apenas o travamento dela. Procuro o alinhamento também. Se o paciente tem os dentes bem alinhados, vocês vão ver que essas matrizes vão ficar bem alinhadas ali. Idealmente, a gente faz esse procedimento de uma única vez ali, né, num único momento. O paciente vem, a gente já vai solucionar isso ali naquela consulta. Então, as 2 matrizes precisam estar em posição. Feito isso, imaginando que no seu paciente você já vai estar ali com isolamento absoluto e as matrizes travadas em posição. No isolamento absoluto, não faça amarrilha, não coloque cunha, não coloque grampos, acessórios, então isso não é necessário e inclusive isso vai atrapalhar a técnica. Só invaginar bem o lençol mesmo ali dentro daquele suco gengival e está tudo certo. Matrizes em posição, a gente vai iniciar a técnica restauradora propriamente dita, que a gente chama de injection molding. Nessa técnica, o que você vai precisar de material? Claro, a gente vai contar com um sistema adesivo, então aqui a gente vai utilizar Scott Bond Universal Plus, que é um sistema adesivo universal, sistema adesivo universal novo aí, da 3M. A gente vai precisar de resina fluida, e de resina em massa, numa versão encapsulada. Então, resina em massa numa versão em cápsula. É a mesma resina composta de seringa, porém ela está numa versão encapsulada. A extrusão e a injeção dessa resina ela fica muito mais facilitada quando a gente trabalha com ela dessa maneira, tá? Então, a gente vai precisar desses materiais. Para usar resina encapsulada, a gente precisa também de um dispensador. Então, a 3M tem esse dispensador que vira 360 graus aqui, onde a gente consegue o acesso a várias regiões, é bem prático e tranquilo de utilizar com as resinas em cápsulas. Para aqueles que trabalham, que gostam de trabalhar com resinas aquecidas, com aquecimento de resina, então também é possível aquecer tanto a resina de seringa em aquecedores próprios, quanto a resina encapsulada. Tá? Então, para facilitar ali a extrusão do material e a adaptação, você pode trabalhar com resina aquecida se isso faz parte da sua realidade clínica aí. Então, as matrizes estão aqui, os materiais de eleição estão aqui. Como que funciona a técnica restauradora, a técnica de injection mold? É uma técnica onde a gente vai fazer uma restauração monolítica. Você vai inserir todo o material de uma única vez e a polimerização ela vai ser feita somente ao final.
Então, ela segue um protocolo bastante simples, então vocês vão ver que quando a gente compara com a técnica de mão livre, vai ser muito mais fácil de fazer, a sua consulta clínica vai diminuir muito, porque é tranquilo de fazer, você vai fazer num momento só, numa única injeção só, e depois vocês vão ver a adaptação que gera aí dessa restauração, não fica degrau, né? Então a gente não fica com aquela preocupação de conseguir dar um acabamento nessa região, que a gente sabe da dificuldade de conseguir dar um acabamento naquela região interproximal, é muito difícil. Então vocês vão ver que é uma restauração muito tranquila de fazer, é um protocolo realmente reprodutível, quando a gente segue aquele passo a passo. Matrizes em posição. O que a gente vai fazer? Começar a aplicar o sistema adesivo. Aqui a gente não vai fazer o condicionamento com ácido fosfórico, mas imagina aí no seu paciente que você vai ter que fazer o condicionamento com ácido aqui, e aí a indicação é que se faça isso sempre com as matrizes já em posição. Então, você vai seguir todo o passo a passo com as matrizes em posição. Uma vez colocadas ali, elas vão ficar até o final. A gente só vai remover elas realmente ao final. Então, matrizes em posição, faz o condicionamento ácido com ela ali em posição. Vocês vão ver que é possível afastar a matriz aqui e ela não solta, né? Então, você consegue afastar aqui, depositar o seu gel, o seu ácido fosfórico aqui, é bem tranquilo. Lava também com as matrizes em posição e faz a secagem ali. E aí, então, você vai aplicar o seu adesivo. Aqui a gente vai usar adesivo universal, então Scotch Bond Universal Plus. É interessante ter um microbrush bem pequenininho para você conseguir acessar aquela região, ou você pode fazer a aplicação também desse adesivo com um pincel, que fica bastante facilitado ali. Então vamos começar esse protocolo. Eu vou dispensar aqui uma gota do meu adesivo nessa plaquinha, tá? Então, Scotch Bond Universal Plus sendo utilizado aqui. Uma única gota, uma aplicação bem ativa durante 20 segundos. Vou usar um pincel para fazer essa aplicação. Então, molho o meu pincel aqui. E aí, eu estou com as duas matrizes em posição, mas a gente vê que fica melhor fazer um dente de cada vez. Então, faça um de cada vez. Deixa as duas em posição, faz um dente, finaliza, remove a matriz e depois você vai fazer o outro. Tá? Então, eu vou só apoiar o meu dedo aqui para a matriz não escapar, mas sem apertar, e vou começar a aplicação do meu sistema adesivo ali. De maneira bastante ativa. Esfrego o meu adesivo. De forma que totalize 20 segundos de aplicação aqui. Estou aplicando por vestibular, e aqui é importante que tudo que vocês façam por vestibular, vocês vão repetir por palatino. Então, estou aplicando o adesivo por vestibular primeiro. Aqui vou virar, e agora eu vou aplicar 20 segundos por palatino. Esfregando bem o meu adesivo ali. Apliquei. Evaporação do solvente. Com a matriz também em posição. Vou só segurar aqui, venho com a minha seringa dentro da matriz e vou evaporar bem o solvente. 5 segundos de evaporação do solvente é suficiente, até 15 segundos é excelente. Evaporei o solvente, não vai polimerizar. Então, essa é uma técnica no qual a gente vai fazer a polimerização somente ao final. Então, o adesivo está aqui em posição, a gente vai começar agora a injeção da resina composta, primeiro com a resina fluida. A ideia aqui é que a gente tenha primeiro essa resina fluida, que vai
ir para aquela região mais profunda, ali onde a gente tem uma dificuldade de acesso e por conta da consistência dessa resina, a gente vai conseguir levar, né, numa região ali mais profunda. Então, primeiro a gente vem com a resina fluida. Nesse caso, Filtex Supreme Flobo, que é uma resina fluida que tem tecnologia, né, de nanopartícula, ela tem opacidade ali semelhante à de corpo, então uma resina bem tranquila de utilizar e fluida para a gente conseguir levar naquela região mais profunda. Então vamos lá, a gente vai aplicar essa resina aqui mais uma vez só segurando a minha matriz sem fazer muita pressão. Eu vou levar a resina fluida sempre lá na cervical, onde é a minha região de interesse. Começo a aplicação de cervical para incisal e a gente vai realmente preencher essa região. Então, preencham, é uma técnica que vai depois ter excessos por vestibular e palatino, que são regiões livres, de faces livres, onde a gente realmente consegue visualizar e remover esses excessos de maneira bastante tranquila. Então, aqui afastando a minha matriz, posicionando a ponta da seringa bem por cervical, a gente começa a deposição dessa resina fluida. E vou correndo para incisal. Inserir por vestibular, aquilo que eu havia dito, tudo que a gente faz por vestibular, a gente vai repetir por palatina. Então, agora, venho aqui na palatina e vou também inserir a minha resina fluida. Começo na cervical e depois faço essa movimentação em sentido a incisal. Então, preenchi com a resina fluida, agora eu venho com a resina em massa, na versão encapsulada, aonde a gente vai precisar do dispensador. Para usar essa resina, eu simplesmente vou remover essa pontinha que vem, e aí a gente vai fazer a inserção. Nesse caso, é a resina Filtec Universal, uma resina que tem opacidade semelhante à de corpo e um sistema de cores simplificado. Então, ela tem uma tecnologia natural matte, é nanoparticulada e consegue ali pegar bem aquele remanescente dental. Então, ela consegue mimetizar aquele remanescente. Então, ela é uma resina muito tranquila de trabalhar com relação à cor. Como é uma região pequena ali, é tranquilo, a gente não precisa de muita estratificação. Então, ela também, como tem essa opacidade semelhante à de corpo, a gente não corre o risco de acinzentar se utilizar numa espessura maior. Então, a gente vai fazer agora a inserção dessa resina e a ideia é que a resina em massa, ela vai expulsar a resina fluida da onde não interessa, vai preencher toda aquela região e aí a gente vai conseguir ter uma restauração sem nenhum excesso, sem nenhum degrau ali naquela região. Então, a gente precisa realmente inserir bem essa resina. Afastando novamente aqui a minha matriz, vou lá na cervical, começo a depositar essa resina em massa e vou correndo para incisal. E aí eu faço esse cortezinho, essa limpeza da ponta da seringa em direção à face vestibular. Fiz isso por vestibular, vou repetir aqui na palatina. Levo bem lá na cervical. Preencho, caminhando para incisal e removo. Então, vejam, deixa eu dar uma aproximada aqui. Fiz toda a injeção da minha resina. A gente vê que os excessos que ficam, eles vão estar por vestibular e palatina. A gente precisa realmente inserir essa resina ali para conseguir preencher e que não tenha nenhum degrau, nenhuma bolha lá na nossa região cervical no perfil de emergência. Inserir a resina, vieram as duas resinas, sistema adesivo, as duas resinas, tanto a fluida quanto a em massa, sem polimerizar. Eu vou fazer a limpeza desse excesso de resina sempre por cima da matriz aqui. Então, tentando fazer um movimento único, correndo por cima da matriz, ó. E aí, fazendo essa remoção. O que eu preciso evitar nessa hora? Evitar ficar mexendo por dentro da matriz.
né? Então, sempre por cima da matriz e tentando fazer um movimento único. Aqui, o que gera estranheza? Esses excessos que ficam por vestibular aqui. Mas é uma região, uma face livre, que é bastante tranquila de remover. Então, não queira ficar apertando matriz, não queira ficar tentando deixar o mais próximo possível, que é normalmente a maneira que a gente gosta de trabalhar, né? O mais próximo possível do resultado final, mas aqui a gente precisa desses excessos para que lá na região de interesse você não tenha nenhum degrau. Então, removendo aqui, só por cima da matriz, fiz isso por vestibular, vou repetir lá na palatina. Removi, posso usar também um pincel ali para passar e remover qualquer excesso aqui mais por cervical, para fazer realmente essa limpeza ali. Né? E está pronta a minha restauração. E agora sim, eu vou fazer a fotopolimerização de todo o conjunto. Aqui 10 segundos por vestibular, depois 10 segundos por palatina, quando a gente está utilizando o equipamento de alta irradiância, como é o Elipar. Então, aqui tenho a minha restauração finalizada. Para a remoção dessa matriz, ela fica bem aderida. Né? Como é plástico com polímero aqui, resina com plástico, ela fica bem aderida. Eu preciso primeiro descolar essa matriz aqui dessa face vestibular, eu solto. E aí sim a gente vai fazer a remoção dessa matriz. Vou tirar outra aqui para que vocês possam visualizar melhor. Então, todo esse lado já finalizado. A gente vê que os excessos que eles ficam por face livre, vestibular e palatina, onde a gente consegue remover de maneira bastante tranquila. Feito um dente, removi a matriz, aí sim eu vou fazer o outro lado. Adaptando aqui a matriz em posição. E aí a gente segue toda a etapa de injection molding mais uma vez. Então, vamos aplicar o sistema adesivo. Dispensando aqui uma gota do Scotch Bond Universal Plus. Vou aplicar de maneira bastante ativa durante 20 segundos por vestibular. E aí eu vou repetir aqui por palatino. Então, aqui precisa ter realmente um brush pequenininho ou um pincel para você conseguir acessar essa região mais profunda. E a ideia é que a matriz também consiga fazer esse afastamento ali da gengiva para permitir que você consiga levar o material nessa região mais profunda. Apliquei por vestibular e por palatino. Aí sim, vamos então evaporar o solvente. Vamos começar a técnica de injection molding mais uma vez. E aí, primeiro, resina fluida. Levo em direção à cervical. Começo essa injeção até preencher bem e vou levando para a incisal. E depois vou repetir por palatina. O que eu preciso evitar nesse momento? Querer ficar correndo com a minha resina, com a ponta da minha resina fluida aqui, em movimentos de vai e vem.
isso vai fazer com que eu insira bolhas ali. Então, a ideia é realmente preencher num único movimento, de cervical para incisal. Preenchi, venho então com a resina em massa, de cervical para incisal. Vou repetir aqui por palatino, de cervical para incisal. E aí sim, então, eu faço aquela limpeza dos excessos por cima da matriz, sem apertar muito, sem pressionar muito. Por vestibular. E depois por palatino. Posso usar também um pincel aqui. E aí sim eu vou fazer a polimerização. 10 segundos por vestibular, 10 segundos por palatina com equipamentos de alta irradiância como o Elipar. É importante posicionar bem aqui o dedo, né, a técnica de polimerização, para a gente garantir que a gente está na área de interesse ali. E bem próximo, né, a nossa fonte ali de interesse também. Finalizado aqui, eu vou descolar a matriz. E aí sim, eu faço a remoção. Ela fica bem aderida. Aqui tenho a finalização. E aí a gente entra na etapa de acabamento e polimento. Então, agora a gente entra na etapa de acabamento e polimento. Para essa etapa, o que a gente vai utilizar aqui? Quais são as soluções 3M para essa etapa? Soflex Pop-On, que são os discos, e a gente usa sempre de granulação decrescente, então da mais grossa para mais fina. Então, o vermelho, laranja mais escuro. O vermelho seria o grosso, laranja mais escuro, médio, laranja mais claro, fino, e o amarelinho super fino. Então, a gente vai sempre usar a sequência ali completa para conseguir todo esse acabamento e polimento. E como polimento final, a gente utiliza os Soflex Espiral. E aí a gente tem o bege, que ele é com óxido de alumínio, e o rosa, que é diamantado. Então, a gente segue com essa sequência. O que é importante a gente pensar aqui nessa etapa de acabamento e polimento? Lavar bem após a utilização de cada um dos discos, então vai utilizando, pode ser com irrigação ao mesmo tempo ou não aqui os discos, mas é importante, se você não estiver utilizando com irrigação, antes de mudar a sequência ali, lavar bem. Então, lave bem com a tríplice, para remover aqueles debris que ficam ali da superfície e seguir a sequência ali. No Soflex Espiral, o que é importante a gente lembrar aqui de utilização dele? Sempre com irrigação, baixa rotação, baixa pressão e no sentido anti-horário. E o mais importante do Soflex Espiral é o tempo. Então, ele é tempo dependente. Então, a gente vai utilizar de 1 minuto e meio a 2 minutos cada um dos discos, com bastante irrigação ali. Então, agora a gente vai entrar nessa etapa e aí para poder finalizar a nossa restauração. Vou encaixar aqui no mandril. E aí a gente vai começar então com a granulação mais grossa para remover os excessos mais grosseiros. Aqui a gente usa em baixa rotação também, idealmente 10.000, num movimento correndo ali aquela superfície, evitar ficar fazendo muito vai e vem. Eu vou hidratando aqui, né, ao mesmo tempo.
Então, agora, esses excessos, eles estão numa região que é bastante tranquila a gente fazer essa remoção dos excessos. Um aspecto aqui, após a utilização da sequência de discos, a gente já vê que consegue um polimento aqui bem adequado, e aí a gente finaliza esse polimento agora com o Soflex espiral. O que é importante no uso do disco Soflex espiral? A gente trabalhar com baixa rotação, então entre 15 e 20 mil rotações por minuto. A gente vai trabalhar com baixa pressão, no sentido anti-horário, e ele é tempo dependente. Então, 1 minuto e meio a 2 minutos com cada um dos discos. Também e correndo essa superfície como se fosse uma enceradeira, né? A gente brinca. Então, você vai passando aquela superfície, vai correndo a superfície para você conseguir esse polimento. Então, bastante irrigação ali, né? Para conseguir também dar esse aspecto adequado. Então, o movimento ele deve ser de correr. E a gente deve irrigar bem essa superfície e ficar ali 1 minuto e meio a 2 minutos, num sentido anti-horário, com baixa pressão. Então, primeiro, o espiral bege, que vai promover um pré-polimento. Finalizado o pré-polimento com o espiral bege, a gente segue então para o espiral rosa. 1 minuto e meio a 2 em cada dente, sentido anti-horário, baixa pressão, baixa rotação com irrigação. E aqui então, nós temos nossa restauração finalizada, fechamento do Black Space com o método BioClear. A gente pode fazer agora a checagem aqui com fio dental. E aí a gente vê a passagem desse fio de maneira bastante tranquila ali. Então aqui o Black Space fechado e finalizado com o método BioClear. Então era isso, pessoal, que a gente tinha aqui para conversar com vocês. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima.